Então, aí se começou a estudar a economia, com restos de barcos afundados, de vestígios de comércio a longa distância. Arqueologia e história é um tema de muita profundidade histórica. Começa já no século XIX, quando a história surgiu como estudo dos documentos escritos, mas logo foi complementado pela arqueologia, no sentido de restos, seja de estruturas arquitetônicas, estátuas, pinturas, como de Pompeia, ou artefatos, como os muitos tijolos, cerâmica, todo tipo de cerâmica, e outros objetos de metal, eventualmente, que sobreviveram, como bronze, estatuária de bronze. Então, a arqueologia ela está com a história desde o início, desde o século XIX. Porém, foi principalmente a partir do final do XIX e do início do XX que começou-se a perceber, por parte dos historiadores, o quanto de informações se poderia retirar de maneira original, de maneira, às vezes, não só complementar, mas mesmo contraditória com aquilo que estava escrito nas fontes escritas. Então, aí se começou a estudar a economia, com restos de barcos afundados, de vestígios de comércio a longa distância, e com o tempo isso foi se expandindo cada vez mais, e no decorrer do século XX, o estudo da cultura material, ou seja, das coisas feitas ou utilizadas pelo ser humano em diferentes momentos e épocas, passou a ser cada vez mais relevante. E não só para as sociedades mais antigas, porque a arqueologia surgiu principalmente ligada a sociedades com pouca escrita, principalmente, de início. Depois é que se atingiu até sociedades sem escritas, como a pré-história. Mas, de início, se referia a sociedades grega, romana, e, em seguida, as do Mediterrâneo Oriental. Então, Antigo Israel, Palestina, Mesopotâmia e Egito. Então, essa caracterização, ela mudou muito no século XX com o avanço da arqueologia em direção aos tempos mais recentes. Então, desenvolveu-se muito a arqueologia mostrando os fluxos comerciais, culturais, as ligações sociais, políticas, etnogênese, ou seja, criação de novas culturas, no ambiente americano, por exemplo, a arqueologia histórica, que é essa do contato entre os europeus, os africanos e os americanos, isso já na década de 60, 70 do século passado. E, finalmente, como fomos chegando ao final do século XX, isso chegou até a arqueologia contemporânea, ou do presente, na medida em que estuda-se hoje em dia, desde ditaduras, regimes militares e suas vítimas, desaparecidos, coisas desse, relativos a pessoas que foram reprimidas, mas também há outros objetos que passam despercebidos na documentação textual, como, por exemplo, os vestígios de campos de concentração, tanto na Alemanha quanto em outros, na Alemanha nazista, né, quanto em outros lugares. De tal maneira que a grande contribuição da arqueologia para a história consiste justamente no fato de que ela pode tanto confirmar dados dos documentos escritos, ela pode complementar, porque muitas das atividades desenvolvidas pelo ser humano em sociedade não estão nas fontes escritas. Um exemplo básico é a questão dos banheiros, né? Como que as pessoas fazem as suas necessidades orgânicas. Então, isso normalmente não é registrado, né, na fonte escrita. E, no entanto, na arqueologia nós temos ampla evidência desse uso, de como se fazia uso da higiene, digamos assim. E, por fim, a contradição, quer dizer, o documento escrito, muitas vezes ele dá informações num certo sentido, e a documentação arqueológica fornece outras indicações contraditórias. Então, por exemplo, se muitas vezes se tem a informação de que as mulheres tinham pouca atuação social, ou eram segregadas, por exemplo, na Grécia Antiga, no Gineceu, nós temos evidências arqueológicas de como as mulheres, pelo menos algumas mulheres,
participavam de banquetes ou participavam também de atividades agrícolas, ao ar livre, descobertas. Então, isso significa que a arqueologia, ela está para a história não como originalmente uma, digamos, uma ciência auxiliar, que é assim que ela foi concebida originalmente, mas está hoje como algo que é copartícipe, independente e copartícipe na produção de conhecimento sobre o passado histórico.